moedas da Idade Média era moeda lastrada em ouro. Era. Era. Não fala isso porque me dá me dá vontade de ir pra lá, sabe? E quando a gente... dei uma aula sobre Cluny, e Cluny emitia moeda, né? E isso era muito bom não ter Banco Central. Agora, uma questão, eu sou favorável, o cara lastre moeda, tudo, que Cluny, outros mosteiros, outras entidades emitissem moeda. Mas se a produção aumenta muito e o ouro não acompanha isso, não vai ter um desnível não vai faltar liquidez no mercado, moeda corrente, para sustentar a produção? Então, justamente, aumentaria a demanda por meios de troca. Aumentaria a demanda por ouro. O preço do ouro ia disparar. O preço do ouro ia disparar, é verdade. Isso ia incentivar a prospecção mineral de mais ouro para atender essa demanda. Mas se não encontra? Aí você vai usar prata. Então, existem outras moedas preciosas que têm um valor menor e elas adquiririam um valor maior. Isso ia beneficiar, por exemplo, alguém que investiu em prata, alguém que tem uma mina de prata. Então, outras moedas preciosas entrariam na jogada. Então, interessantemente, ia até facilitar as trocas. Porque a prospecção de moedas menos preciosas que o ouro ia se tornar viável. Ia ter outras opções. E como é que se desenvolveu a ideia cretina do Banco Central? Eu acho que é uma ideia das mais brilhantes que existem. Para dominar o mundo, né? É. Claro, do mal, né? É genial. É genial o cara ter dinheiro infinito. Agora, é claro que não existe riqueza infinita. Porque a quantidade de bens, produtos, serviços, matéria, trabalho é limitada. Mas existe a capacidade ilimitada de roubar o fruto do trabalho dos outros. É espetacular. Então, o Banco Central, ele é uma máquina de roubo mesmo. Como é que funciona o Banco Central? Ele começa com a ideia de reserva fracionária. E geralmente essas reservas fracionárias são usadas para financiar guerras, para financiar conflitos. Só que os governos do mundo, para financiar os seus conflitos e as suas guerras, eles precisavam, antes do Banco Central, ou aumentar impostos, o que não é a medida mais popular que existe, pode custar algumas cabeças, ou ele precisaria contrair dívidas, o que poderia causar um risco aí da perda da soberania de um rei, vender território, perder poder. Então, inventou-se a ideia do Banco Central. O Banco Central ele é baseado na clipagem de moeda. Isso os reis já faziam, isso os imperadores romanos já faziam. Eles mantinham o valor de face de uma moeda, mas eles reduziam o teor de moeda preciosa dentro dessas moedas. Então, uma moeda que teria um valor correspondente a um certo peso em ouro, o rei pegava uma parte desse ouro para ele, devolvia a moeda para o mercado com menos ouro, mas mantinha o valor de face. Para onde foi essa diferença? Foi para os cofres reais. Essa senhoriagem é uma coisa que já acontece muito antes dos bancos centrais. Só que isso também tem um limite. Isso tem um limite porque as pessoas vão passar a usar outro tipo de moeda. Elas não vão confiar na moeda do governo. Então ela vai perder o lastro de confiança do público. A ideia do Banco Central é que o governo possa, em conluio com banqueiros privados, se financiar. Então, Anchel de Rothschild, por exemplo, na Inglaterra, para financiar os gastos da coroa britânica, ele recebe privilégios bancários. Então veja que aqui o governo não está simplesmente confiscando a moeda da população. Ele está dando um privilégio para um banqueiro. E esse privilégio consistia em emprestar um dinheiro que ele não tem, que é a reserva fracionária. Então o correntista deposita um dinheiro lá e ele empresta esse dinheiro para outra pessoa. Isso causa uma multiplicação da oferta monetária, só que não existe esse dinheiro real nos cofres do banco. O banco está contando que não vai haver uma corrida bancária concomitante. O banco está num estado de insolvência. Só que ele está ganhando os juros desses empréstimos. Se ocorrer uma corrida bancária, ele não vai ter como pagar. Então, é um risco para o correntista e juros adicionais para o banco. E aí o governo fala, você não precisa ter todo o dinheiro em depósito, só uma parte. Pode emprestar e ter os seus juros bonitinhos. Ao mesmo tempo, o governo também deseja expandir a sua oferta monetária. E uma das formas de fazer isso é reduzir o compulsório dos bancos. Reduzir o quanto de reserva ele precisa ter nos seus cofres, então ele vai poder emprestar mais dinheiro.
a um juros menor, e a juros menores corresponde a uma expansão da oferta monetária. O governo pode simplesmente fazer operações de open market, por exemplo. Ele pode comprar os títulos em posse dos bancos, ou ele pode vender esses títulos, dependendo de se o Banco Central quer fazer uma política contracionista ou expansionista. Mas tudo isso é feito através de um crédito subsidiado que favorece os bancos e prejudica o poder de compra da população. Com o Banco Central atuando, o que acontece? A população trabalha, ela precisa dessa moeda para pagar os impostos, que é a moeda que o governo aceita como pagamento de tributos. Então ela acaba operando nessa moeda. Não tem outra porque ela tem que pagar os impostos, essa moeda é de curso forçado, e essa moeda vai perdendo valor por causa do subsídio aos créditos, enquanto o governo se financia através da expansão monetária. Então é uma forma de transferência de renda da população trabalhadora para o governo. E isso não tem limite. Qual que é a proporção dos fracionários? É 1 para 10? Depende da política. Nos Estados Unidos era 1 para 10 até pouco tempo. Né? No Brasil é bem menor, é 1 para 3, não é isso? No Brasil, eu acho que estava em 20 e pouco por cento. Então 1 para 5, então. Você Mas sabe eles brincam com isso. Brincam, né? Alteram conforme o interesse. Né? Geralmente, sempre para baixo. Você sabe os bastidores da criação do Fed? Tem um livro muito bom do Murray Rothbard. Mas quando ele fala na criação do Fed, lá na Ellis Island, né? Era Ellis Island? Tem, aliás, não sei se foi lá a tua pergunta. Então, eu não sei, agora não me fugiu o nome da ilha. Tem a Ellis Island lá perto de Nova York, do lado. Mas lá. foi uma reunião secreta. E esses bastidores do Fed envolveram grandes líderes mundiais com o objetivo de financiar uma grande guerra. Que foi a Primeira Guerra Mundial. Que ano, mais ou menos, foi isso? O Fed foi criado em 1913. Foi no tempo do Woodrow Wilson, claro. Mas essa reunião da Ellis Island... Essa reunião foi alguns anos antes. E fala-se, inclusive, esse é um tema bem perigoso, mas fala-se, inclusive, no afundamento do Titanic. Que serviu para silenciar pessoas influentes que estavam a bordo e que eram contra a criação do Fed. Mas aí será muito especulação, não? Pode ser que sim. Eu não me impressiono mais com nada. Não, eu sei, a maldade não tem limite. Não tem. Mas é que às vezes pega um caso emblemático como o Titanic e aí querem inventar uma conspiração em torno dele. Né? Mas a ideia da fundação do Fed era financiar a máquina de guerra para destruir as monarquias europeias na Primeira Guerra Mundial, acabar com os Habsburgo. De fato aconteceu. E não só isso, mas imediatamente veio a Liga das Nações e a ONU. Então era um projeto globalista. E é um projeto globalista total, não só militar ou político, mas financeiro também. Porque aí os outros bancos do Ocidente acabam sendo pautados pelas políticas do Fed. Todo o plano Marshall, o plano Colombo foi financiado através desse sistema. Depois fizeram o Bretton Woods. O que você comenta sobre Bretton Woods? O Bretton Woods... O que acontece é o seguinte. Houve um ataque contra qualquer tipo de remissão de valores para a população. Então o dinheiro originalmente, o dinheiro de papel, ele não era outra coisa senão um título resgatável. É assim que os primeiros bancos templários funcionavam. Você depositava o ouro nos bancos templários, aí você recebia os papéis, que eram mais portáveis, depois você trocava por ouro. E o dólar era isso, o dólar era uma medida de prata, era 4, não sei quantos gramas de prata. Quando chega na época do Roosevelt, ele já começa um ataque contra essa capacidade da população de resgatar a moeda de verdade, proibindo que a população recebesse ouro. Só grandes transações poderiam ser redimidas em ouro. Aí quando chega Bretton Woods, ainda não é a total abolição do lastro em ouro. Isso só vai acontecer depois com Nixon, em 71, quando ele acaba com Bretton Woods. Mas o Bretton Woods já permitia que os bancos do Ocidente pudessem piramidar dinheiro em cima do dólar. E o dólar não tinha uma disciplina financeira derivada do fato de que a população poderia pegar o seu ouro de volta. Eram só grandes transações entre o governo. Então o Bretton Woods era um controle monetário que eliminava boa parte da disciplina bancária. Ela só existia no âmbito internacional e mesmo assim também com uma reserva fracionária internacional. Aí quando chega em 71 acaba o Bretton Woods porque aí o governo o Nixon falou, não vou mais mandar ouro para ninguém, os franceses queriam pegar o ouro deles de volta. Não, agora chega, agora é tudo papel mesmo. Então hoje o dinheiro é só dívida mesmo.
Ele Não tem laço nenhum. Ele tem um infelizmente. lastro que eu chamo de lastro em chumbo. Você tem que trabalhar e pagar imposto. Se você não pagar imposto, você vai preso, resistir e toma chumbo. Então o lastro dessa moeda é a capacidade do governo obrigar a população a transferir dinheiro para ele. Esse é o único lastro que existe hoje. Triste, né? Muito triste. Agora, o Nixon aboliu isso que não tinha condição mais de honrar aquela vinculação com o ouro e com a prata. Não tinha, era impossível, porque o Bretton Woods acabou preparando toda essa história, né? E aí, então, o dólar se tornou a moeda corrente. Não, foi uma sacanagem, porque o Bretton Woods, ele mentiu para a comunidade internacional. Ele falou, vocês podem piramidar as suas moedas em cima do dólar, porque o dólar está lastreado em ouro, não para a população civil comum, mas para vocês sim. Aí quando os governos do mundo falaram, então tá bom, me devolve o ouro aí, não tem mais. Agora não tem mais. Pegadinha do malandro. Se tem um cara que tá ardendo no inferno, é o Nixon. E outra coisa, até hoje tem uma lei nos Estados Unidos dizendo que o governo pode requisitar o ouro da pessoa. Pode. Então, a maior resistência é ter ouro em casa nos Estados Unidos. O governo pode ir lá e tomar. Isso é a prova de que o ouro é boa moeda, porque o governo não quer que você tenha. Quer uma prova maior que essa, de que o ouro é moeda? Quando o pessoal fala de Bitcoin, eu recomendo o Bitcoin, sem dúvida. Mas o Bitcoin não é igual ao ouro em confiança, né? Não é. A única vantagem do Bitcoin é que ele é menos confiscável do que o ouro. Se chegar a polícia do anticristo lá na sua casa e falou, me dá os seus Bitcoins, falou, não tenho, não tem como provar, né? O ouro eles podem confiscar mais fácil. Então a comparação que eu faço é a seguinte, o ouro é uma moeda superior. Só que o Bitcoin ela é mais segura. Pelo menos num certo aspecto. Então é como se o ouro fosse um Porsche conversível. E o Bitcoin fosse um carro blindado. Certo. O carro blindado é um saco. Só que numa cidade violenta você vai ter que usar um carro blindado. Todo mundo preferia curtir um Porsche conversível. Aí o grande problema do Bitcoin é se tiver um grande reset da internet. Mas ainda assim ele pode ser protegido numa cold wallet, né? Eu sei, mas os grandes já estão. A BlackRock já entrou no mundo do Bitcoin. Se eles quiserem derrubar o preço, eles conseguem, né? Eles conseguem derrubar o preço com ataque especulativo de curto prazo, mas que não é sustentável porque o Bitcoin ele tem um limite de unidades disponíveis. Então, claro, a BlackRock consegue acabar com a vida de muita gente, mas não consegue acabar com o Bitcoin em si, eu diria.